Oi, galera! Vocês estão gostando dos conteúdos? Deixe seu joinha para nós publicar diversos outros conteúdos. Vamos lá! Eu vivi com um assassino em série por 10 anos e não sabia disso. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Contando a parte mais assustadora da minha infância, ele preferia ser chamado de T. Ele ficaria irritado imediatamente se você se referisse a ele por qualquer outra coisa. Mesmo assim, todos nós o amávamos. Eu adorava ouvir música grunge dos anos 90, comer compulsivamente nas noites de sexta-feira e ter longas conversas com amigos que nem sempre ouviam o que ele tinha a dizer. Seus amigos o chamavam de gato tranquilo e adoravam festejar com ele. Mas algumas pessoas o ignoravam regularmente, para grande desgosto de T. Ele ainda os amava. No entanto, colegas de quarto com um assassino em série. T. era apenas uma das minhas muitas companheiras de quarto enquanto eu estava exercitando meus angustiantes anos de adolescência. Nossa casa sempre teve esses caras interessantes. Eles vêm e vão. Alguns se mudariam para dentro ou para fora, dependendo da época do ano ou da estação. Você seria perdoado por pensar que meus pais deixaram esses estranhos ficarem conosco por dinheiro, mas eu não acho que isso fosse possível. Alguns anos depois, comecei a treinar no campo empolgante da contabilidade, e fiz matemática. Esses colegas de quarto, na realidade, muito provavelmente estavam custando aos meus pais financeiramente, em vez de recompensá-los. Então, por que diabos eles os deixariam ficar? Ou até mesmo permitir que novos em anos impares entrem em nosso adorável lar e morada sagrada? Uma pequena parte de mim se encolhe e pensa que foi amor, um tipo de amor que meus irmãos e eu não fomos capazes de dar aos meus pais. Mas eu sei que isso não é verdade. Outra parte de mim suspeita que seja um tipo diferente de amor. Não o amor trio sujo que atormentaria meus sonhos por toda a vida, parentesco, camaradagem, companhia. Esse tipo de amor. Não importa o quanto meus pais bajulassem meus colegas de quarto, eu sabia que eles amavam a mim e os meus irmãos. E nós os amávamos mesmo assim. Workaholics. Meus pais eram workaholics que não tinham tempo do dia para ficarem juntos com frequência. Seus horários de trabalho variados, um era noturno e o outro um gerente de um escritório sobrecarregado, não se alinhavam. Mas os colegas de quarto, aparentemente desempregados, estavam sempre lá para cumprimentar meus pais com um sorriso, noite ou dia. Mas eles nunca amaram nenhum deles tanto quanto o TT era alto, franco e irritante às vezes. Se você começasse a preparar o jantar, fosse à luz do lado de fora da lua ou do sol, poderia ter certeza que a lua iria aparecer. Ele também estava em uma forma incrivelmente boa. Grande, musculoso, com um pouco de cabelo demais. Meu corpo envelhecido como gelatina está com ciúmes até hoje. Ele sentia uma fome incessante, mas nunca engordou. Mesmo assim, nós o amávamos. Mas, anos depois, descobri a razão terrível de ele estar em tão boa forma. Quando ele não estava em casa, estava caçando os sinais de alerta olhando para trás. Eu deveria ter visto os primeiros sinais de alerta. Em algum momento, que há muito esqueci, lembro-me de ouvir o choque de meus pais na primeira vez que T não veio correndo para jantar. Meus pais o chamaram sem sucesso. Isso começou lentamente a ocorrer mais e mais por meses a fio. E então parou. O inverno havia chegado e com ele o apetite de T e com certeza, quando a primavera começou a rolar, a fome de T começou a rolar. Eu estava quase com medo na hora. Tendo perdido um colega de quarto antes, eu sabia a dor que isso causaria à minha jovem mentalidade frágil. Mas esse padrão ocorreu novamente. E de novo. E de novo. Cada vez que o clima frio do Canadá diminuía o nível de mercúrio, T voltava a se juntar a nós para as refeições. Ano após ano. Meus pais não sabiam por quê. Certamente não poderiam ou não queriam nos dizer. Lembro-me de um inverno em que isso estava acontecendo, quando li meu primeiro livro de psicologia. Um dos capítulos estendeu a mão e me deu um tapa na cara jovem. Chamava-se SAD, transtorno afetivo sazonal. Uma aflição comum no Canadá devido às noites frias, nubladas e escuras de inverno. A falta de sol significa a falta de melatonina, que é um regulador do sono e do humor incrivelmente importante. Mas T tinha exatamente o oposto de SAD. Ele estava feliz durante o inverno escuro e SAD durante os dias brilhantes de verão. Não fazia sentido e nenhum dos meus professores sabia o porquê. Ele estava exclusivamente ferrado. Mesmo assim, eu o amava. A verdade vem à tona, então chegou o dia em que tudo fez sentido.
Em um dos verões, enquanto eu estava vagando, deparei com um rastro de sangue em meu pequeno bairro. Instintivamente curioso por um não-vampiro, segui a trilha. Isso levava à porta da garagem ao lado da nossa casa. Algo estava errado. Em outro verão, vi tufos de estranhos pelos brancos ensanguentados espalhados pelo gramado. Na época, tínhamos um vizinho meio maluco que sempre fazia estranhas travessuras. É claro que a culpa foi dele. Mas T era o verdadeiro culpado. Os sinais continuaram aparecendo por anos. Um vizinho desapareceu um ano e nunca foi encontrado. Talvez isso fosse uma ocorrência comum nas ruas ásperas de São Francisco, mas para uma pequena cidade do Canadá, era tudo o que podíamos falar. Claro, mais tarde percebemos que T era o responsável. Não muito tempo depois, um dia que ficou gravado para sempre em minha mente, T estava se comportando de maneira extremamente irracional. Ele trouxe um animal selvagem para nossa casa. Quando questionado sobre isso, ele correu escada acima para o quarto dos meus pais e deixou entrar. Então correu para fora da casa sem uma palavra de desculpas. Mal sabia ele, minha mãe estava lá dormindo. O grito de gelar o sangue sempre assombrará minha alma enquanto ela jogou o esquilo longe de seu rosto. Começamos a ver mais abduções de animais. Alguns até foram mortos. Muitos mostraram evidências de seus corpos sendo comidos pela metade. Mas esse era o segredo de nossa família agora, porque T era família. Quando meu vizinho perdeu lentamente um coelhinho atrás do outro ao longo de uma primavera ensolarada, não pudemos deixar de chorar com ele. Mesmo que estivéssemos em segurança abrigando o responsável pelo assassinato deles. Era o nosso segredo sombrio de família. Incontáveis pássaros, coelhos, esquilos e até esquilos caíram para T ao longo dos anos. A quantidade de humanos permanece desconhecida, mas provavelmente é o melhor. E, no entanto, mesmo depois de termos uma reunião de família apenas de linhagem para discutir o assunto, optamos por protegê-lo. Escolhemos amar T pelo que ele era, e não pelo que a sociedade precisava que ele fosse. Sim, abrigamos conscientemente um serial killer por mais de uma década. E estou realmente, profundamente. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.